Olá, me chamo Kleber Pereira de Almeida, sou profissional da área de tecnologia da informação, possuo diversos cursos na área, dentre eles técnico de informática para a internet, graduação em análise e desenvolvimento de sistemas, pós-graduação em tecnologias de aplicações para a web, na modalidade Lato Sensu. Esse vídeo ele é feito para quem? Para profissionais da área de informática, eletrônica, elétrica, enfim, todos os profissionais trabalham com manutenção de placas, tá? De circuitos. Mas é um conteúdo bem mais focado para estudantes do ensino médio, nível médio, tá? Porque é um conteúdo básico, eu não tenho tanta propriedade para falar de física, tá? Da disciplina de física. Então, eu vou passar aqui apenas um conteúdo raso, tá? Um conteúdo básico aí dessa disciplina, desse conteúdo dessa disciplina. Aqui nós veremos um conteúdo sobre a associação de resistores, e daí nós temos a associação em série, em paralelo, e a associação mista. De primeiro momento, vocês verão aqui a associação em série. Então aqui vamos responder essa pergunta: para que serve um resistor? Então é o seguinte, pessoal, o resistor ele tem duas funções principais, né? A primeira é de limitar a intensidade da corrente num circuito, e a segunda é de transformar a energia elétrica em energia térmica. Você pode ter no mesmo circuito as duas combinadas, ou só uma ou só outra, apesar que é difícil, né, porque o resistor por si só ele vai esquentar, né? Então ele vai ter que eliminar, ele vai ter uma potência, tá? Então é difícil que tenha somente um desses fatores. Serão acompanhados por dois na maioria dos casos, tá? Mas por que que eu coloquei aqui uma imagem de uma fonte de um notebook e de um chuveiro, tá? Primeiramente, vocês precisam entender o seguinte: hoje, tudo que possui um circuito eletrônico, na maioria dos casos, para não dizer todos, vamos falar na maioria dos casos, terá um resistor ou uma resistência, tá? Por quê? Porque ele é um componente importante aí nos circuitos. Justamente por essas duas funções que eu acabei de falar para vocês aí, tá? Então a primeira aqui na fonte, ele tem a função de limitar. Vocês percebam, você pluga o seu carregador do notebook na tomada, a sua tomada ela vai transferir 220 volts, tá? No nosso caso aqui em Santa Catarina. Pode ser que você mora numa região que seja 110. É a mesma regra, é a mesma. Então vai passar 220 volts. Só que o circuito do seu notebook ele não pode receber 220 volts. Então o que, que acontece? Você pluga um carregador e o carregador no notebook. O carregador não, a fonte, perdão. E a fonte no notebook. Então vai entrar esses 220, vai passar por esses resistores e demais componentes, né? O circuito é composto de outros componentes também. E ele vai limitar a intensidade de corrente desse circuito. Limitar a tal ponto que vai sair para o seu notebook 19 volts, 3,42 amperes. Vai resultar aí em 60, quase 65 watts de potência. Então, esse é um exemplo de limitação, né, de intensidade de corrente que um resistor pode contribuir, tá? Ao mesmo tempo, ele também converte essa energia elétrica em energia térmica, por isso que a fonte esquenta, tá? Por isso que a fonte esquenta. Se você abrir qualquer fonte, você vai perceber que na maioria dos resistores possuirão ali algum outro componente que ajude a dissipar, algum dissipador, tá? Que ajude a dissipar esse calor, porque se não tiver, vai superaquecer e vai danificar o circuito. Então vai ter lá uma placa de alumínio, uma chapa de alumínio, e ele estará parafusado, soldado nessa chapa, porque quando ele começar a superaquecer, esse calor começa a dissipar por esse alumínio, tá? É uma lógica parecida com a do processador dissipador de um computador, tá? Quem é da área de informática sabe do que eu estou falando. E no chuveiro?
No chuveiro, vocês percebam que a nossa rede é 220, a nossa rede elétrica. E do jeito que vem 220 vai para o chuveiro lá, meu amigo. O chuveiro ele tem uma tomada de uso específico. Então é um circuito só para o chuveiro. Vai ter um disjuntor só para o chuveiro lá no quadro de distribuição. Então, como ele vai entrar direto e a potência de chuveiro, nesse nosso caso hipotético, é de 7.800 watts, o meu disjuntor lá, ele vai ter que ser de 35,45 ampere, que é a corrente. Por quê? Se ele for menor que isso, não vai suportar. E a hora que a gente for tomar um banho e colocar o chuveiro no máximo, se for o caso, vai começar a desarmar o disjuntor, tá? Então fica aí a dica para quem trabalha com elétrica, disjuntor desarmando, nem em todos os casos, mas na maioria é sobrecarga, é porque aquele disjuntor não está dando conta de toda a carga que tem naquela linha, né? naquele circuito. Existem outros fatores também, tá, gente? Não dá para generalizar e dizer que é só isso o problema. Mas enfim, e o chuveiro? O chuveiro, ele tem, o caso não é um resistor, a gente chama de resistência, né? É um resistor, mas popularmente chamamos de resistência. Ah, queimou a resistência do chuveiro. Quando fala que queimou a resistência, o que acontece? Ela se rompe. Ela se rompe por conta da alta temperatura. O chuveiro ele tem um diafragma. Então, como é que funciona? O chuveiro ele vem a fase, no circuito vem a fase, que é onde tem a energia propriamente dito. Vai passar por esse diafragma e do diafragma ele vai fechar o circuito no neutro, que é para onde, digamos que volta a sua energia, tá? Ele vai para o neutro. Então fecha-se esse circuito. O diafragma ele fica afastado, tá? Então quando o seu chuveiro está desligado, não tem água. Se não tem água, o diafragma está afastado, ele não encosta. Se não encosta, o circuito está aberto, não vai passar energia ali e a sua resistência não vai queimar porque não está funcionando. Quando você abre o cano d'água, aquela água sobe, automaticamente, conforme vai enchendo o chuveiro, ela faz o diafragma encostar, fechar o circuito. Então o diafragma fechou o circuito, por isso que quando você liga o chuveiro tem água, começa a funcionar a sua resistência, porque o diafragma fechou o circuito. E aí ele começa a passar 220 volts a 35, ou menos, né? 35,45 ampere, gerando ali 7.800 watts de potência. E permite você aquele banho confortável. Na verdade, com 7.800 watts de potência, não sei se é confortável, né? Só se tiver um inverno bem rigoroso. Senão você vai pegar fogo, né? De potência. Tá? Então é assim o funcionamento do chuveiro e essa é a função da resistência no chuveiro, do resistor. E ali, como eu expliquei da fonte do notebook, ali é como funciona a limitação da intensidade de corrente, também por um resistor. Só que é bem diferente, né? O resistor de uma fonte para uma resistência de um chuveiro, tá? Mas o papel é o mesmo. O papel é o mesmo não, né? Acabei de explicar a diferença. Mas enfim, eu vou mostrar aqui para vocês um esquema elétrico, tá? Para vocês entenderem na prática como é que um profissional de eletrônica consegue solucionar os casos, entender onde está o problema, tá? Então, mas é bem jogo rápido, tá? Não vou me aprofundar. Então aqui, ó, esse aqui é um esquema elétrico de uma dada placa de TV aí, uma marca de TV, que eu peguei aleatoriamente na internet, então eu nem sei se esse esquema elétrico está certo, tá, gente? Não me julguem. Eu simplesmente fui lá e, quero esquema elétrico de TV tal. E eu vou dar um zoom aqui porque eu já andei verificando, localizando onde que tinha, tá? Por isso que eu já vou direto no local aqui, ó. Então percebam. Kleber, que confuso. É nada, você vai ver que é moleza. Cada desenho desse, no diagrama, ele representa um componente eletrônico, tá, gente? Um sistema aqui. Nesse caso aqui, para o nosso estudo, nós estamos estudando o quê? Resistores, tá? E não é só resistores, nós estamos estudando eles em série, né? Uma associação em série. Então eu peguei aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui vem uma linha e de repente ela começa a fazer para lá, para cá, correto?
Esse desenho aqui representa um resistor. Isso aqui. Esse outro representa outro resistor. Moleza, né? Ah, Kleber, então quer dizer que toda vez que eu ver esse desenho num diagrama vai ser um resistor. Exato, é certo, é isso aí. Toda vez que você vê esse desenho em qualquer diagrama é um resistor, tá? E daí vocês percebam que aqui tem um resistor e logo em seguida já tem outro. Então esse aqui é um resistor com associação em série. Um seguidinho do outro, filinha, é isso mesmo, em fila, é em série. E vocês podem ver que o resistor ele é representado pela letrinha R, de resistor, óbvio. E esse número aqui, 803, num dado circuito, gente, olha só o tamanho desse esquemático aqui, tá? E é pequeno esse esquemático aqui. Esse aqui provavelmente é de um lado de uma placa. Normalmente você vai pegar um esquemático de uma TV, você vai ter de todas as placas, tem placa que tem dos dois lados, enfim, é gigantesco. Esse aqui é pequenininho, é só de um lado de uma placa provavelmente, tá? Então você pega esse esquemático aqui, olha quantos resistores vocês acham que não tem essa placa aqui. Tem muito resistor, tá? Então tem muito resistor esse esquemático aqui. Assim sendo, ó, esse é o R102, é o resistor número 102, 115 e assim sucessivamente, tá? Deixa eu tentar voltar lá, me perdi aqui. Então aqui, ó, nós temos o resistor 803. Então o profissional da área lá, ele vai testar, né? Vai realizar vários testes, mas vai chegar um momento que ele vai chegar aqui, vai utilizar dos cálculos que nós vamos aprender a fazer ali, e ele vai identificar e falar, ó, o resistor 803 ou 804 estão com problema, né? Então aqui, ó, resistor 803 está associado em série com 804, ele é de 150K, né? E aqui 2 watts também. Essa informação aqui é uma característica do resistor que é importante lá para realizar os cálculos e testes, tá bom? Então, só para vocês saberem como identificar, tá? Um resistor aí num diagrama, tá? Vamos fechar aqui. Então, certo. Vimos a importância do resistor, como que ele é utilizado, onde podemos encontrá-lo, quais as duas principais funções dele, né? Como que identificamos ele num diagrama? Pois bem, vamos agora à atividade prática. Então, o seu professor aí, você que é aluno do ensino médio ou está estudando para um vestibular, alguma coisa no sentido, você já entendeu todo o cenário aí, né? Essa pecinha, a importância dela. Agora eu vou te mostrar ela. Essa aqui é uma imagem real, né, de um resistor, de um tipo de resistor. Existem vários, tá, gente? Por favor, não se apeguem a essa imagem e saiam achando que só existe desse modelo por aí, não. Existem vários, tá? Quadrado, redondo, enfim, existem vários modelos de resistores. Eu peguei esse aqui porque é o mais comum, mas vocês vão localizar eles em vários circuitos por aí. E como eu disse lá no diagrama, ele é representado pela letra R. Pronto, viu que simples? Agora é o seguinte, vocês percebam que esse resistor ele possui algumas malhas, algumas linhas, né? Cada uma de uma cor, tá? Essas linhas aqui, gente, não é para estética não, tá? Isso aqui ele representa uma característica desse resistor. Então, se você quer focar esse conhecimento aqui para eletrônica, eu não vou passar isso aqui. Depois você pesquisa, tá? Tabela de cores de resistores, né? Para que serve? Então, são as características. O profissional da área ele vai bater o olho, dependendo da cor aqui, ele já sabe uma dada característica desse resistor aqui, tá bom? Continuando. Nesse exemplo hipotético, eu criei aqui A e B, o R é de resistor, A e B vai ser só da nossa linha, tá, gente? O A é o ponto de origem e o B é o destino. É só para isso que eu coloquei o A e B. Não vai servir para mais nada. Não se apeguem ao A e o B, tá? Então, nós temos ali uma letra I, tá? O I, gente, representa a intensidade da corrente no circuito.
Nesse meu caso aqui, o meu circuito é composto de um resistor. Então eu tenho a intensidade de corrente para esse cenário aqui, ó, tá bom? Então ele parte do ponto A, essa intensidade de corrente parte do ponto A e vai para o ponto B, beleza? Aí eu coloquei mais dois delimitadores, ainda no ponto A para o ponto B, né? Entrada e saída desse resistor. E dentre eles, nós temos uma margem e a letra U. Tô começando a encher de letra aqui, tá ficando confuso, né? Vamos lá. A letra U, gente, representa tensão. Isso mesmo, volts. Sabe volts? 220 volts, 110 volts? É a tensão. Que aqui, nossa atividade, será representada pela letra U, porque academicamente vocês encontrarão assim, tá? No vestibular, enfim, professor, vai passar assim. A letra U é a tensão, é volts, tá? E o I? O I é a corrente, é um ampere. Lembra lá? 3,42 ampere. O chuveiro era 35,45 ampere. É o I. O I é a corrente. Então, também, academicamente falando, vocês encontrarão o ampere, a intensidade de corrente, representada pela letra I. Tá? Não sou eu que estou inventando essa moda, não. É assim. Assim sendo, eu vou deixar aqui do ladinho a legenda. Para quem tiver dúvida, conforme eu vou fazendo a explicação, pode ir surgindo dúvidas, porque, o que era a tensão mesmo? Eu não lembro o que é a tensão. Então tá ali do ladinho. A tensão é representada pela letra U. Só vou fazer uma observação, tá? Pode ser que em algum momento eu fale DDP. D de dado, tá? DDP. DDP é diferença de potência. Isso aqui, ó, essa distância do ponto A aqui, ó, até o ponto B, a distância para tensão, nós chamamos de diferença de potência. É o DDP, tá? Então, se em algum momento eu falar DDP, não estou falando nada errado, não estou inventando nada. Vai ser a letra U aqui. Imagine que o DDP é a U, é a tensão. Beleza? Continuamos, então. Como nós estamos trabalhando com associação em série, então nada mais justo do que a gente colocar ali, ó, uma filinha. Lembra que era filinha? Em série é uma filinha de resistores. Então nós temos agora o resistor 1. Perceba que eu tirei o R. Eu coloquei agora R1, porque lá, que nem lá no nosso diagrama, não tinha, lá era o R, sei lá, 308, né? 308, acho que era, 102, enfim. Então aqui nós temos também o resistor 1, o resistor 2, o resistor 3. Eu tenho que dar nomes aos bois, né? Senão a gente se perde. Assim sendo, cada resistor, ele possui também o seu DDP, a sua tensão. Então, aqui é a tensão para o resistor 1, representado através do U1. U2 é a tensão do resistor 2. U3, resistor 3. E assim sucessivamente, se eu continuasse aqui, tá? Agora, se você foi um aluno atento e não ficou conformado com o I, que é a corrente, lembram que o I é a intensidade de corrente? E você não se conformou com o I não ter o I1, I2 e 3. Meus parabéns. Já ganhou uma estrelinha aí, tá? Agora, se você passou despercebido, não tem problema, a gente perdoa porque realmente é muita informação, é a poluição visual. Gente, por que eu tenho resistor 1, 2, 3, eu tenho a tensão 1, 2, 3, e por que a corrente eu não tenho a 1, a 2, a 3? Por quê? Não se perguntaram? Então vamos fazer essa pergunta. Por quê? É simples. Quando a gente trabalha com associação em série, a corrente ela é constante. Ou seja, ela não varia. Aqui, ó, a tensão ela varia de acordo com o resistor. Por isso que nós temos a tensão para o 1, a tensão para o 2. A corrente ela não varia, ela é a mesma para o resistor 1, vai ser a mesma para o resistor 2, vai ser a mesma para o resistor 3. Ela não tem númerozinho, ela é a única aqui nesse cenário. Beleza? Então, eliminamos essa dúvida. Então, fica aí já a dica, hein? Pode ser que caia na prova aí. A intensidade da corrente de um circuito, um dado circuito, ela é constante quando a associação for em série. Associação em série, corrente constante.
Sendo assim, ela é a mesma para todos os resistores. É o seguinte, vocês percebam que aqui tem uma limitação entre os resistores. Então, cada um aqui, né, cada macaco no seu galho, cada um tem a sua tensão. Porém, para fins de cálculos de um circuito inteiro, por exemplo, eu vou precisar da soma dessas tensões, tá? Então, se eu somar esse DDP com esse DDP com esse DDP, eu vou ter a soma dos DDPs, que daí eu vou representar só pela letra U, não vai ter número. Por quê? Porque é a do circuito inteiro. Não é específico de um dado resistor. Não, isso aqui é do circuito. Agora, se eu tivesse mais que um circuito, aí a gente teria que bolar um esquema aqui para não confundir, beleza? Agora, olha só que legal, eu mudei a corzinha aqui, ó. Fica olhando aqui, ó, o resistor. Olha a imagenzinha. Eles não são todos parecidos? Eles são todos do mesmo tipo, mesmo modelo. Assim sendo, a tensão do resistor 1 é a mesma para o 2 que é a mesma para o 3. Só de eu olhar no modelinho do resistor. Então, para o profissional da área, ele viu a fotinha aqui, para o profissional da área, né? Porque o professor ele vai pedir que você siga o roteiro, o texto, e não o desenho. Então, por mais que seja errado, não dá para julgar, não dá para tomar uma decisão com base no desenho, tá? Nesse meu caso aqui, pode julgar com base no desenho. A tensão desse daqui vai ser a mesma desse. Vai dividir o total por 3, vai dar exatamente a mesminha, tá? Só que daí eu fui sacana e, ó, prestem atenção na imagem. Mudei. Agora cada resistor tem a sua tensão própria, sua característica diferente um do outro aqui, tá? Inclusive só a fins de curiosidade, ó. Esse aqui, por exemplo, é de 1K e 100. É de 1100. Tá? Esse aqui é de 1000. Esse é de 10K, 10.000, tá? Por que K? K é a escala de 1000. Quando a gente vai falar de 1000 para cima, a gente fala em K. Ó, que nem esse aqui, ó. Ah, esse é de 10.000 ohms. Não, esse é de 10K. Ah, esse é de 1000 ohms. Não, esse aqui é de 1K. Entendeu? É só a escala. Continuamos. Então aqui, né, na lei de Ohm, a gente tem U é igual a R vezes I. Tá confuso? Não tá, gente. Acabei de explicar. O que é o U? Tensão, volts. Tá aqui, ó, a legendinha aqui, ó. Que, hora ou outra, eu posso chamar de DDP aí para confundir vocês. O que é o R? É o resistor. Tá? É o resistor propriamente dito. Quanto que ele tem de resistência? Eu já falei para vocês. Esse aqui eu sei que é um K e 100, né? 1K e 100. Mas essa informação não tem aqui no nosso diagrama, tá? A não ser que você siga aqui, ó, se você já é profissional da área, só de olhar esses risquinhos você já vai saber, já vai matar a charada, já vai dizer 1K e 100, 1K, 10K. Tá? Se você não é da área, não se preocupe, não se frustre. Eu ainda não coloquei valor nenhum aqui, tá? Então vocês não têm que saber valor mesmo. Por enquanto eu só estou explicando o que é cada letrinha, o que representa. Então, o cálculo é esse, né? U é igual a R vezes I. O que é o I? É a nossa corrente. É a nossa intensidade de corrente nesse circuito. Que é constante. Por que ela é constante? Porque é uma associação em série, um seguidinho do outro. A corrente nunca muda, ela é constante. Assim sendo, eu posso aplicar essa fórmula, né, essa lei, eu posso aplicar ela para eu fazer o cálculo para o meu resistor 1, eu vou aplicar ela desse sentido aqui, para o meu resistor 2 e para o meu resistor 3. Perceba que é a mesma, a única diferença é que tem esse númerozinho embaixo, que é só para a gente saber que, ó, só pertence a ele esse cálculo, não é para o circuito inteiro, tá? Ou só para um, né? Agora vamos lá, se eu quiser fazer para o circuito inteiro esse mesmo cálculo aqui, que por enquanto eu nem sei o que faz esse cálculo, não tem importância, só entenda a regrinha do jogo. Então assim, ó, quando nós vamos fazer para o circuito inteiro, aí nós dizemos que é uma resistência equivalente. REC, resistência equivalente. Em alguns materiais didáticos, alguns professores, eles podem
eles podem adotar outras nomenclaturas, pessoal. Só que daí lá ele vai dizer, ó, essa nomenclatura é da resistência equivalente. E ele pode pôr a letra que ele quiser ali. O jogo é dele, tá? Mas é bem usual, bem comum que os profissionais, professores, né, academicamente falando, eles vão utilizar o quê? O R e Q. Mas em alguns casos vocês podem encontrar esse mesmo carinha aqui, vai ser o RS. S de soma. Põe na cabeça assim, ó, o S é de soma. Então é resistência equivalente ou a soma das resistências, né? Então é a mesma coisa, beleza? Com roupinha diferente. Esse aqui é o cálculo da soma, que não vem ao caso no momento. Entender essas nomenclaturas, esse monte de código aí, beleza. Vamos para a prática da coisa. Vamos realizar cálculos agora. Então, o nosso primeiro exemplo é o de cálculo de resistência equivalente. Bora lá? Nós temos que trabalhar uma seguinte situação, uma situação hipotética aqui. Tá? Sem valores não tem como realizar cálculos, a gente tem que ter algum valor. E o primeiro valor que nós teremos será o da resistência. Então, por exemplo, essa resistência aqui, ela será de 50 ohms. A segunda de 55 ohms e a terceira de 5 ohms. Beleza? Então temos aí o valor de cada resistor. Tá? Cada resistor possui uma resistência equivalente. Volto a lembrar, não é referente ao resistor que vocês veem na imagem. Já falei. E esse aqui, por exemplo, na realidade, se você for pesquisar, esse ele é de 1K e 100. Esse aqui é de 1K, esse é de 10K. Então, isso aqui é uma situação hipotética, tá? Lembra que eu critiquei o professor lá, agora há pouco atrás? Então, aconteceu aqui. A imagem diz uma coisa e a teoria diz outra aqui, beleza? Entendam isso, essa sutil diferença aí. Continuando. Então, a pergunta é a seguinte: qual o valor da resistência equivalente da associação? Então, ora, sabemos que a associação é esse conjunto aqui de resistores, tá? Já sabemos agora os valores da resistência de cada um. E a resistência equivalente a gente sabe que nada mais é do que a soma. Sendo assim, o cálculo é simples. Eu somo a resistência 1 com a 2 com a 3, que vai me gerar a resistência equivalente, ou seja, a soma da resistência, né? Em algumas nomenclaturas vai estar RS, tá? A soma das resistências. Assim sendo, eu tenho um total aí, né, de 110 ohms. Vamos para o próximo cálculo. O próximo cálculo é exemplo de cálculo da intensidade da corrente. Então, vamos lá colocar os dados que a gente tem. Então, nós temos ali o valor de cada resistor, a resistência de cada resistor. Já encontramos a nossa resistência equivalente e agora me surgiu um dado novo. Agora me surgiu o valor do nosso DDP total, ou da nossa tensão total aqui, que é de 220 volts. A tensão desse circuito aqui é de 220 volts. Tá? Lembrando que a intensidade da corrente ela é representada pelo nosso I, beleza? Então vamos lá. Qual o valor da intensidade da corrente que percorre o circuito? O cálculo é bem simples, gente. Ó, nós vamos seguir a lei de Ohm, onde diz que U é igual a resistência equivalente. Nesse caso, a resistência equivalente, por quê? Porque eu preciso do total, gente. Olha só, quando você estiver em dúvida, será que eu uso só uma resistência? Será que eu uso a equivalente? Qual o cálculo que eu vou utilizar aqui? É simples. O U ele não é total? Ele não abrange do ponto A até o ponto B? Essa tensão não é a tensão total? Não é o cálculo da tensão total? Se sua resposta for sim, então a resistência equivalente, a resistência aqui vai ter que ser equivalente também, vai ter que ser uma que pega do ponto A até o ponto B. Agora, se eu estivesse fazendo o cálculo só da resistência do resistor 1, então aqui eu teria o quê? U1 igual a R1.
Olha só, é super simples. Entenderam? Como eu não tenho um número embaixo do meu U, significa que ele é o total, é o DDP total. Então, assim sendo, eu tenho que pegar a resistência equivalente, ou a soma das resistências, o RS, se for o caso, né? Então é isso aí. U é igual a REC vezes I, né? Vou apelidar ele de REC aqui, é o REX, REC vezes I, tá? Então nós temos aqui, ó, qual o valor de U? 220 volts. Qual é o valor da resistência de equivalência? A gente acabou de calcular ali atrás, 110 ohms. E qual o valor de I? Ah, o que a gente precisa saber, né? Aí também estaria fácil demais. Então o que a gente faz? Passa-se o I para cá e passa-se o 220 para lá. Beleza? Só que o 220 ele passa para lá sendo dividido por 110, tá bom? Não vão inverter, senão dá errado o cálculo. Então fica 220 volts dividido por 110 ohms. Assim sendo, nós temos uma intensidade de corrente de 2 amperes. Então olha só, lembra que a intensidade da corrente ela é constante. Isso aí já foi definido lá atrás. Por que ela é constante? Tem que saber responder isso aí, gente. Ela é constante porque nós estamos realizando a associação de resistores em série. Associação em série, a intensidade da corrente é constante. Então, beleza. Se ela é constante, eu tenho 2 amperes aqui para o R1, 2 amperes para o R2, 2 amperes para o R3. Ela é constante. Vai ser o mesmo valor para todos os resistores, tá? Não varia. Então, realizamos aí o cálculo da intensidade da corrente e já realizamos anteriormente o da resistência equivalente. Vamos ao próximo cálculo. Agora, o exemplo de cálculo de tensão para cada resistor. Tá? Então, nós já temos o valor da resistência de cada resistor, a resistência equivalente, a tensão, ou DDP, como queiram chamar, e da nossa intensidade de corrente, ou da nossa corrente. Beleza? Pergunta: qual o valor da tensão de cada resistor? Gente, essa tá fácil, eu já até dei a dica no exercício anterior. O cálculo é similar ao anterior, só que com uma diferença. No anterior, como nós estávamos pegando a tensão total, aqui nós utilizávamos a resistência equivalente, ou RS, a soma das resistências. Tá? Nesse caso, nós queremos o quê? O valor da tensão de cada resistor. Então, por exemplo, aqui, ó, o 1 pertence ao resistor 1 vezes I, vezes a intensidade da corrente, vezes a corrente. Assim sendo, nós temos o quê? 50, que é o valor da resistência, né? 50 ohms, vezes 2 ampere. E olha que simples, agora que você já sabe que é esse vezes a corrente, você sabe que a corrente não muda. É tudo vezes 2 aqui. Tá? Então, 50 vezes 2, 100 volts. Tá? Nós vamos ter 100 volts. E assim a gente continua. O do resistor 2, nós teremos 55 vezes 2, ou seja, 110 volts. E o do resistor 3, 5 vezes 2, ou seja, 10 volts. Será que está certo o nosso cálculo? Lembra que aqui ó, a tensão total tem que dar 220? Então vamos pegar aqui, ó, o resistor 1, 100 volts. O resistor 2, 110, ou seja, 100 mais 110, 210. O resistor 3, 10 volts. 210 mais 10, 220 volts. Então, o nosso cálculo está correto, está fechando com o nosso DDP total, a nossa tensão total. Beleza? Próximo cálculo. Exemplo de cálculo de potência dissipada. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, tá? Mas então vamos lá, vamos começar. Aqui já são os valores que nós já obtivemos através dos exemplos anteriores. Então, por exemplo, já obtivemos aí valores das
respectivas resistência, da resistência equivalente, da tensão, da corrente, da tensão de cada resistor. Então são os valores que nós temos em mãos. Nós teremos 3 fórmulas para calcular a potência. E como escolher a fórmula adequada? Posso escolher qualquer uma? A que eu achar mais bonita? A que eu achar mais fácil? Cara, não. Você vai escolher a fórmula de acordo com os dados que você tem disponíveis para realizar o cálculo. Vamos à primeira, por exemplo. Nessa primeira, eu quero calcular a potência. Vamos trabalhar a situação hipotética de que eu não tenha o valor da tensão. Eu tenho só o valor da resistência equivalente, ou resistência, se tu estiver fazendo só de um resistor, né? E da intensidade da corrente. Assim sendo, o cálculo é potência igual resistência equivalente vezes corrente ao quadrado. Assim sendo, fica. Resistência equivalente é quanto? Ó, só olhar aqui, ó, 110 ohms. Intensidade da corrente é quanto? 2. Só que é 2 ao quadrado. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, 110 vezes 4, 440 watts. Então, esse primeiro cálculo é quando você tem a resistência equivalente, a resistência, perdão, não precisa ser equivalente, né? Vai depender do que você está calculando. Aqui eu estou calculando o circuito inteiro, então é resistência equivalente. Se eu estivesse calculando só um resistor, é só a resistência desse cidadão, desse resistor, beleza? Então, eu tenho a resistência, eu tenho a corrente e não tenho a tensão. Então eu vou utilizar essa fórmula aqui. Agora a segunda fórmula é potência igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. No meu caso aqui, resistência equivalente porque eu estou fazendo do circuito. Nessa segunda situação hipotética, eu não tenho um valor da intensidade de corrente. Eu não sei quanto ampere tem isso aqui. Quantos amperes, né? Ou se é 1, enfim, eu não sei. Não sei quantos amperes tem isso aqui. Então, se eu não sei a intensidade da corrente, eu vou utilizar a segunda fórmula. Que vai ser o quê? A tensão ao quadrado. Vamos lá. A tensão do meu circuito, né? Eu estou fazendo cálculo do circuito. A tensão é 220 volts. Então, 220 ao quadrado é 220 vezes 220, 48.400. Dividido pela resistência equivalente, que é de 110 ohms. Então, dá 440 watts. Tem que dar exatamente o mesmo, porque o circuito é o mesmo. Eu não mudei nada, só estou mudando a fórmula. Só estou simulando que eu não tenho um ou outro valor ali para fazer o cálculo. Vamos à próxima fórmula. A próxima fórmula é a mais simples, mais fácil. Essa eu adoro, essa daí eu sou super fã. Essa para quem é profissional da área de informática e sempre precisa calcular de repente a potência da fonte de um notebook, a potência de um estabilizador, apesar que tem uma regrinha um pouquinho diferente para estabilizador, no break, tá? Mas enfim, é a que a gente mais usa, que é o quê? Quando você tem a tensão, você tem a corrente, mas você não tem o valor da resistência, da resistividade, né? Então, você vai fazer o quê? Potência é igual a tensão vezes corrente. Tensão é 220, corrente 2 amperes. 220 vezes 2, 440. Fechou o nosso cálculo, tá? Então, são essas 3 situações aí que vocês vão ter que decorar de alguma forma. Procurei bolar alguma coisa aqui, não consegui não, tá, pessoal? Se me surgir algo na cabeça, eu volto aqui e tento passar para vocês. Mas daí vem a atividade. Qual o valor da potência dissipada de cada resistor de circuito? Horas. O cálculo está simples, gente. O cálculo está simples. Como a gente tem a tensão e a corrente de cada um, seria bem rapidinho. É só fazer aqui, ó. Né, ó. 100 vezes 2, 110 vezes 2 e 10 vezes 2. Pronto. Mas eu vou fazer aqui com cada uma das fórmulas, tá? Simulando que eu não tenho um dos valores. Então vamos lá. A primeira eu simulei que eu não tenho a tensão. Então fica a potência 1 é igual a resistência 1 vezes intensidade da corrente elevada ao quadrado. Potência 1 é igual a 50, né? Porque olha só, resistência 1, qual que é a resistência do 1? 50 ohms. Então é 50 vezes
Qual que é a intensidade da corrente ao quadrado? A intensidade da corrente é 2. 2 ao quadrado, 4. Então, 50 vezes 4, 200 watts de potência. Vamos agora para o segundo cálculo, simulando, um faz de conta. Eu não tenho a intensidade da corrente, eu tenho a tensão e a resistência. Tá? Então, potência 2 é igual a tensão 2 elevado ao quadrado dividido pela resistência 2. Então, vamos lá. Tensão 2. Qual é o valor da tensão 2? Tensão 2, 110 volts. 110 volts elevado ao quadrado. Então, 110 vezes 110, 12.100. Dividido pela resistência 2. Tá? Então, a resistência 2 é de 55 ohms. Ou seja, 12.100 dividido por 55, potência 2 é igual a 220 watts. Tá? Agora vamos ao nosso terceiro e último exemplo. Neste último exemplo, nós não temos aqui o valor, que maravilha, né? Não temos o valor da resistência, só temos o valor da tensão e o valor da corrente. Esse é aquele cálculo mais simples, né, que eu falei para vocês. Então, é a tensão da resistência 3, ali a tensão 3, DDP3, 10 volts, vezes a intensidade da corrente, que nesse caso é de 2 amperes. Então ficou o quê? 10 vezes 2, 20 watts. Será que bate essa conta? 200 watts mais 220 watts, 420 watts. 420 watts mais 20 watts, 440 watts, que é o resultado que nós chegamos aqui, que é o nosso circuito completo, né? O circuito total. Pessoal, encerro por aqui os exemplos, né, e as explicações de associação de resistores em série. Eu posso colocar aqui alguns exercícios cada vez mais complexos para vocês irem praticando de repente, tá? Mas o conteúdo é esse aqui. Com esse conteúdo vocês vão conseguir resolver a maioria das questões aí, beleza? Então, segue a playlist. Em breve aí vai sair os próximos, que daí nós temos essa daqui é em série, aí nós temos a outra que é a paralela e a mista, tá bom? Então, até uma próxima.